o sangue dos profetas. No Antigo Testamento, vários e vários profetas foram mortos. O sangue dos profetas foram derramado. Nós vamos ver nessa mensagem de hoje quem derramou o sangue dos profetas. E será que nós temos alguma coisa a ver com este derramar do sangue dos profetas? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da escatologia. Nós vamos falar hoje sobre este assunto tão interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre o sangue dos profetas. Mataram-se muitos profetas no Antigo Pacto. E aí, será que nós temos alguma coisa a ver com isto? Será que alguém nos dias de hoje vai ter que pagar pelo sangue dos profetas? Será que vai existir uma condenação sobre algum sacerdote nos dias de hoje, sobre o sangue dos profetas que foram derramados? Neste vídeo nós vamos falar sobre este assunto. O meu nome é Aldair Feliciano, sejam todos bem-vindos. Que alegria ter cada um de vocês aqui, que estão inscritos aqui em nosso canal, e você também que ainda não se inscreveu, mas aproveita a oportunidade, se inscreve aí em nosso canal, porque este canal é um canal simples, mas um canal que vai trazer entendimento das escrituras, que vai salvar a nossa mente, que vai tirar um pouco do medo da nossa mente e vai trazer uma paz espiritual. Hoje a gente vai ler um pouco, viu? Nós vamos ter que fazer uma leitura para que nós possamos entender essa questão do sangue dos profetas. E a leitura está em Mateus capítulo 23. Olha, no versículo 29 a gente vai ler até o 39. Aqui em Mateus 23 é um momento que Jesus está no pátio do templo, batendo de frente com os fariseus, exatamente. Jesus ia no templo, ensinava, Jesus ia no templo e batia de frente com os religiosos da sua época. Jesus falava com eles de uma forma bem franca. E se você ler o capítulo todo de Mateus, é coisa emocionante. Jesus, a gente consegue perceber aqui dentro da Bíblia que Jesus chega a ficar um pouco nervoso, Jesus chega a ficar um pouco ali irado com aqueles religiosos, com aqueles fariseus e com aqueles escribas. Jesus então bate de frente com eles. Jesus lança para cima deles 7 ai. Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus. Olha, eu convido vocês, leia aí nas suas casas, na sua Bíblia, o capítulo todo de Mateus, porque vocês vão entender o que está acontecendo, vocês vão sentir o clima, como que Jesus estava lá com aqueles fariseus e com aqueles escribas. Jesus então em Mateus capítulo 23, no versículo 29, é aonde que nós vamos ler hoje. Olha, pega a sua Bíblia. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles do derramamento do sangue dos profetas. O que é que está acontecendo aqui? Os escribas e os fariseus, eles pintavam, eles cuidavam dos túmulos dos profetas que tinham sido mortos. E eles ainda falavam que se eles estivessem lá, junto com os antepassados deles, eles não iam fazer parte daquilo, eles não iam matar os profetas. Vamos ver o que Jesus diz para eles. Olha, assim testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Então, em eles pintar os túmulos, cuidar dos túmulos, e ainda falava que se eles estivessem lá junto com os antepassados deles, eles não seriam cúmplices. Como que eles não seriam cúmplices, sendo que o sacerdócio levita, sendo que os fariseus e os escribas era coisa passada de pai para pai? Exatamente, iam se passando tudo aquele clero, quando um ficava velhinho, que não conseguia trabalhar mais, já colocava o filho para trabalhar. Então, o que o pai fazia, os filhos também iam dar sequência de fazer. É o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está falando: vocês estão testemunhando contra vocês mesmos, que faz parte daqueles que assassinaram os profetas. E Jesus continua, Jesus não para não. Olha, e assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra. Terra aqui é terra de Israel. É onde acontecia a matança dos profetas, onde que os fariseus, os escribas e os sacerdotes derramavam o sangue dos profetas. Jesus está falando com eles então: e assim sobre vocês recairá todo o sangue dos justos derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que
tudo isto sobrevirá a esta geração. Então a gente observa que o sangue dos profetas iriam recair sobre aquela geração, sobre aqueles que falavam, né, que pintavam os túmulos, que cuidavam dos túmulos e que eram descendentes daqueles que matavam os profetas, e ainda falava que se tivesse lá eles não iam fazer parte daquilo. Mas Jesus está falando, vai ser sobre vocês, vai ser sobre esta geração que vai recair tudo isso. O sangue dos profetas vai ser cobrado, é sobre vocês, sobre esta geração. Isso vai ficar claro, gente, hoje, nesse vídeo, porque nós vamos ler versículos que às vezes vocês não observaram ainda. O sangue dos profetas não vai recair sobre hoje, os dias de hoje, ou sobre daqui 30 anos ou 50 anos, sobre mim e sobre vocês. O sangue dos profetas não vai recair, não vai ser cobrado sobre os sacerdotes que hoje estão por aí, que hoje estão aí como sacerdotes. Não, não vai recair. O sangue dos profetas já recaiu sobre a geração de Jesus. A Bíblia está direcionando as profecias de Jesus para acontecer na época de Jesus. Olha, você tem que estar inscrito aqui nesse canal, meu amado. Você precisa se inscrever urgentemente nesse canal e ativar o sininho das notificações para você receber as notificações de todos os vídeos. Quando o canal Aldair Feliciano postar um vídeo, vocês vão receber a notificação do YouTube dizendo que tem vídeo novo no canal, porque vocês têm que acompanhar estas mensagens para você crescer nesse entendimento. É algo extraordinário. Vocês vão conhecer a graça de Deus, vocês vão conhecer o evangelho da graça de Deus, vocês vão conhecer a escatologia consumada, algo que já aconteceu. Nós precisamos entender isto. Para quê? Para que nós possamos descansar, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o nosso Criador realizou ali naquela cruz, na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós precisamos de abraçar as conquistas e as revelações da cruz, coisas que é atemporal, que serve para nós, que serve para sempre, nos dias de hoje e para todo sempre. Isso nós precisamos entender. Olha, Jesus não para, Jesus continua. Em Mateus 23, Jesus então continua falando para eles: eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, o que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus está aqui profetizando para cima daquele povo, dos fariseus e dos escribas, para aquele povo daquela geração de Jesus. Jesus está dizendo aqui em Mateus 23 que o sangue dos profetas iriam recair sobre eles, sobre aquela geração, porque foram antepassados deles e eles também que matavam os profetas. Como eles mesmos crucificaram o Filho de Deus, como eles também deram sequência matando ali os apóstolos, matando todas aquelas pessoas, como eles também apedrejaram Estevão. Então Jesus está profetizando algo para cima daquele povo. Jesus está querendo dizer que o sangue dos profetas iriam ser cobrados, sim, mas era sobre eles, sobre aquele povo daquela geração. Está ficando claro para vocês, eu sei que está. Mas para melhorar ainda, vamos ler em Apocalipse capítulo 16, no versículo de número 16, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele então recebe as revelações do livro do Apocalipse. João tem as visões e as revelações. João então escreve o livro do Apocalipse. Claro, nós vamos entender também esse livro do Apocalipse aqui no nosso canal. Nós vamos falar em breve um pouco sobre este livro, vamos falar um pouco sobre as mensagens desse livro, vamos entender que o Apocalipse já se cumpriu. Exatamente. Pode descansar. Não precisa ter medo do Apocalipse. A mensagem que esse canal traz é uma mensagem de paz e de alegria, é uma mensagem de descanso de alma. Nós não precisamos ficar afligindo as nossas almas com as coisas de Deus, com as coisas da Bíblia, com as coisas das Escrituras, porque as coisas das Escrituras já se cumpriram. O Apocalipse não é para nós nos dias de hoje. O Apocalipse teve um destinatário. O Apocalipse já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Olha,
Por isso que é importante nós estarmos sempre juntos aqui. Você não pode perder as mensagens. Fica de olho em todas as mensagens, porque este canal ele não foca em uma determinada mensagem só para não ficar chato. Aqui a gente fala do Evangelho da Graça, aqui a gente fala da lei, a gente fala da graça, a gente fala da escatologia, nós falamos da vinda de Jesus, do fim do mundo. Então você tem que estar atento. Você precisa estar ligado aqui neste canal, não perca nenhum vídeo para você crescer nesse entendimento junto com a gente. Olha, Apocalipse capítulo 16, no versículo de número 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. João está tendo uma visão, e a gente vê que aqui está tudo no passado, é algo que já aconteceu. João está falando que tu destes, olha, pois eles derramaram, estava no passado, derramaram o sangue dos profetas e dos santos. E tu lhe destes sangue para beber como eles merecem. Então a gente vê que os verbos aqui estão no passado e no presente. Tu destes a eles sangue de beber. Então não é que vai dar ainda sangue para alguém beber, já foi dado. No ano 70, eles se embebedaram-se no sangue dos profetas. Ali virou um mar de sangue. Morreu 1.100.000 pessoas no cerco judaico, na guerra entre os romanos e os judeus. Roma invadiu Jerusalém, atacou o templo, derrubou o templo, cumprindo-se assim a profecia de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 1, 2 e 3. Jesus diz que não ia ficar pedra sobre pedra no templo de Salomão. E Tito reuniu um exército numeroso, cercou Jerusalém, invadiu, matou 1.100.000 pessoas e o templo foi totalmente destruído. Hoje lá em Jerusalém, que não é a antiga Jerusalém mais, né? Essa nova Jerusalém, não tem mais o templo de Salomão. O que sobrou lá é uma parte do muro que é chamado Muro das Lamentações, mas o templo caiu no ano 70, cumprindo-se assim a profecia de Jesus. E o sangue dos profetas foram cobrados sobre aquele povo, sobre aquela geração. Ali virou um mar de sangue. Morreu 1.100.000 pessoas. Olha, para a gente fechar com chave de ouro e entender que o sangue dos profetas já foi cobrado sobre a geração de Jesus, olha Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 50 e 51, Lucas, que era um médico, né? Lucas não foi apóstolo. Lucas era um médico que se interessou muito pela vida de Jesus de Nazaré, do nascimento até na cruz, e Lucas então começou uma investigação apurada sobre os fatos que aconteceu e escreveu um livro histórico contando a vida histórica de Jesus de Nazaré. Exatamente. Lucas então vai falar sobre essa passagem de Jesus lá no templo, batendo de frente com os fariseus. Vai falar de Jesus falando sobre o sangue dos profetas. E olha o que Lucas diz, leia comigo. Lucas capítulo de número 11, versículos 50 e 51. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas. Pelo que esta geração é a nossa geração nos dias de hoje? Porque às vezes a gente vê, meus amados, muitas coisas ruins acontecer no mundo e a gente vê falar que esta geração é a geração do tempo do fim. Não, essas maldades humanas, toda a vida aconteceu porque isso é coisa da natureza humana. A natureza humana não se converte às coisas de Deus. A natureza humana é má por natureza. Então toda a vida existiu guerras, existiu problemas, existiu pai contra filhos, filhos contra pai. Tudo isso aconteceu sempre. As gerações, passa geração em geração, mas os problemas, sempre existem os problemas, as doenças, as fome, as pandemias. E na época de Jesus, na geração de Jesus, aconteceu algo terrível. Teve grande fome, teve muitos terremotos. Então, a geração de Jesus é que iria pagar sobre o sangue dos profetas. Eu creio que está ficando claro, mais claro para vocês, né? Estamos conseguindo transmitir o entendimento sobre esse assunto. E olha, Lucas vai dizendo assim, olha, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, sim, eu digo a vocês, esta geração, a palavra esta está indicando como se estivesse apontando o dedo, esta geração, a geração de Jesus. Aqui
Lucas está escrevendo o que Jesus falou, é como se Jesus estivesse apontando o dedo para eles, para aqueles fariseus, para os contemporâneos de Jesus, para aquele povo que estava ali diante de Jesus, para aquelas pessoas que faziam parte da geração de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isto. Então, tudo o que tinha acontecido no antigo pacto iria cair sobre aquela geração. Sobre esta geração. Esta geração não é a nossa geração nos dias de hoje, no século 21, 2000 anos depois. Esta geração era a geração de Jesus que iria pagar pelo sangue dos profetas. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter ficado até aqui, acompanhado esse estudo maravilhoso. Eu sei que vocês cresceram nesse entendimento hoje, entendendo de uma vez por todas que o sangue dos profetas não vai ser cobrado de nenhum de vocês, nem de mim e nem de vocês, porque nós não derramamos sangue dos profetas. O sangue dos profetas foram derramado pelo povo do antigo pacto, pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus do antigo pacto. E a geração de Jesus, que ainda tinha de pé o sacerdócio levita. Hoje não existe mais o sacerdócio levita. O sacerdócio levita caiu junto com o templo de Salomão. Hoje não existe mais levitas, não existe mais tribos, 12 tribos. Hoje para Deus é um povo só. E todos somos irmãos diante do Pai, diante do Criador. É isso que nós precisamos entender. Olha, se inscreve em nosso canal, deixa seu like se você está gostando dessas mensagens. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu irmão Aldair. Nós vamos voltar em breve com mais mensagens da graça de Deus, da escatologia. Olha, até o próximo vídeo.